Seja bem-vindo. Estamos hoje para mais uma live especial. Nessa live eu vou falar sobre o tempo da graça, o tempo que estamos hoje, vivemos hoje. Nós somos privilegiados. Todos nós somos privilegiados porque Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós e assim nos dá salvação de graça, mesmo sem merecer. Nós estamos agora na época da graça, ou seja, aquilo que vem de graça para a gente. A salvação vem de graça, a vida vem de graça. Então Deus é tão bom, nos abençoou com a salvação de graça. Muitas vezes a gente não sabe e não valoriza o que vem de graça. O que vem de graça na nossa vida, certamente, é uma das coisas melhores que acontece. Como eu estava falando, as pessoas às vezes acham que tem valor, é o que é caro, o que paga, é o dinheiro, o que tem dinheiro, o que se compra com dinheiro. Mas eu vou mostrar para você no decorrer dessa live que o verdadeiro valor não está nas coisas que são pagas, e sim naquilo que vem de graça. Vou dar um exemplo. A pessoa que compra um carro de R$1 milhão, ele compra um carro de R$1 milhão e ele acha que aquele carro tem muito valor. Mas de repente, aquele carro sofre um acidente, não estava no seguro, perde o carro. Então tudo aquilo foi destruído, perdeu. Mas ele pode trabalhar e comprar novamente aquele carro. Agora, se ele perder a vida, que Deus deu a ele de graça, se ele perder o espírito que veio de graça, por exemplo, um filho não tem valor maior do que um filho. As coisas que vêm de graça são as coisas que têm verdadeiramente valor. O que é pago, ele pode ser destruído e reconstruído. Então o que é pago não tem valor. O que tem valor é o que vem de graça. A nossa vida, ela veio de graça. O Espírito de Deus sobre a gente veio de graça. Os nossos filhos vêm de graça. Eu acho que as mães que estão assistindo, certamente ela daria tudo que tem, dinheiro, recurso, inclusive a própria vida, por um filho. Então eu tenho meus filhos, eu daria tudo pelos meus filhos. A gente trabalha, a gente luta, mas para dar uma coisa melhor a eles, acima de tudo, eu daria o meu sangue pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha casa, pela minha família. Então o que vem de graça é o que está o verdadeiro valor. E falando do tempo da graça, nós estamos agora nesse tempo. O nosso relacionamento com Deus, ele vem de graça. Como assim? O homem, quando foi criado por Deus, Deus fez, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, diz em Gênesis. Domine ele sobre os animais, governe ele sobre a terra. O homem era ligado a Deus, era conectado a Deus. O que acontece? Quando Adão pecou, o homem foi desligado de Deus, separado por Deus. E por conta disso, ele foi separado e por conta disso entrou a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento é o castigo do homem ter desobedecido a Deus. Por isso que hoje as pessoas sofrem, por isso que muita gente está sofrendo e por isso que muita gente não vive aquela vida que Deus estabeleceu para ela viver. Então, o que acontece? Quando a gente se religa a Deus, a gente tem a oportunidade de viver tudo aquilo que Deus estabeleceu para a gente em Gênesis, governar na terra, dominar sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes. Mas como é que eu posso me religar a Deus? Como é que eu posso voltar a Deus? João Batista passou a chave, ensinou, passou o código, como é que eu posso voltar a Deus, me conectar a Deus. E o próprio Jesus, quando veio, ele disse, arrependei-vos dos seus pecados. Mas qual pecado é que eu tenho que me arrepender para poder eu voltar para a presença de Deus, para eu voltar para a presença do Altíssimo? O pecado maior que tem que se arrepender é o pecado de Adão. Adão era ligado a Deus, ele desobedeceu e ele se afastou de Deus, ele foi desligado a Deus. A palavra arrependimento, quando a Bíblia fala em arrependimento, a maioria das vezes, quando fala-se em arrependimento dos pecados, não está falando desses pecados comuns que a gente comete no dia a dia. Claro que a gente tem que se arrepender e deixar de fazê-los, mas está falando de um pecado maior. Que pecado é esse? É o pecado que afasta a gente de Deus. A palavra arrependimento, ela veio em grego, o Novo Evangelho foi traduzido do hebraico para o grego, e do grego para o latim, e do latim para a nossa língua. Pronto, o que acontece? A palavra que eles encontraram em grego para traduzir a palavra arrependimento em hebraico foi metanoia, mudança de mente, mudar a mente. Contudo, a palavra verdadeira em hebraico, que foi o que Jesus falou, arrependimento significa retornar, ou seja, o homem era ligado a Deus
Quando Adão e Eva pecou, ele se afastou de Deus. Aí Jesus disse, retorne, se arrependa de ter se afastado através de Adão e retorne à presença do Altíssimo. Você vai retornar à presença de Deus. E como é que eu retorno à presença de Deus? Aí eu vou explicar para você um conceito que as pessoas falam errado, um conceito que as pessoas têm errado. As pessoas dizem, olha, em religião não se discute, cada um tem sua religião. Mas a palavra religião, ela significa o que religa o homem a Deus. Ela vem do latim, religare, o que religa o homem a Deus. E o que religa o homem a Deus, Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Para mim ser religado a Deus, porque eu fui ligado uma vez, fui desligado. Quando Adão pecou, ele foi desligado. O homem era ligado com Deus, conversava com Deus, tinha acesso a Deus, tinha acesso ao mundo de Deus e tinha acesso ao paraíso, ao reino de Deus. O homem estava vivendo no reino de Deus. Quando ele pecou, ele foi desligado. Aí agora veio Jesus, por conta de Adão, o pecado entrou no mundo e o homem foi desligado. Mas Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não morra e tenha vida eterna. Então Deus pegou e entregou Jesus para religar o homem a Deus. Ou seja, a verdadeira religião não é religião que as pessoas falam, como as pessoas falam, é o que religa o homem a Deus. E o que religa o homem a Deus é Cristo Jesus. Jesus, ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a única forma da gente chegar até Deus é através de Jesus. Outra forma não existe. Então, religião é Cristo Jesus. Eu sou cristão, mas sigo a doutrina evangélica. Então, aí é onde é que as pessoas confundem. Paulo, você é evangélico? Não, eu não sou evangélico. Evangélico é uma doutrina. Eu sou cristão. Um cristão é o imitador de Cristo. Então, se você é católico, se você é espírita, o que você seja, não importa. Você quer se religar a Deus, você tem que ser um cristão. Não tem negócio de doutrina. A doutrina é o meio que a gente vai estudar a Bíblia. Então, assim, estude a Bíblia para você ser um cristão. Vá para uma igreja, depende da igreja que você for. Você vai para a igreja para você ser cristão. Cristão é aquele que imita Jesus, é aquele que tem uma mente semelhante a Jesus. Eu quero falar da graça. Então, eu falei, o homem foi desligado e ele voltou a retornar à presença de Deus, ele retorna através de Jesus. E a verdadeira religião é Jesus, o que religa o homem a Deus. Mas eu quero falar da graça. Que graça é essa? A graça que está descrito no livro de Efésios. Se você tiver uma Bíblia e quiser ler, você vai ter a oportunidade de ler. Jesus, quando veio, as pessoas não sabem, mas Jesus era um judeu. Jesus era um judeu. E Jesus continua sendo judeu. Só que ele não veio ensinar a tradição. Jesus não veio ensinar a tradição. Tem muitas pessoas que querem se relacionar com Deus através da tradição. Ele não quer relacionamento através de tradição, ele quer através da fé. O nosso relacionamento com Deus tem que ser através da fé e por meio de Cristo Jesus. Sem Ele, ninguém chega ao Pai. E através dele a gente volta para a presença do Altíssimo. Então, se você está com sua Bíblia e quiser ler, você vai abrir Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Então, Jesus veio e nos salvou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho Jesus para morrer na cruz e para salvar todos aqueles que crerem em Jesus. O homem era ligado a Deus e ele pecou. Deus disse, se você pecar, certamente morrerá. O homem pecou, o que é que acontece? Entrou a morte e o sofrimento. Mas Deus amou o mundo de tal forma que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz para nos salvar. Em Isaías capítulo 56 diz assim, que toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento foi sobre Cristo Jesus. O que significa que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Todo castigo foi sobre ele e nós somos salvos agora não é mais porque não pecamos, nós somos salvos agora pela graça. Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras. Versículo 9. Para que nenhum homem se glorie, porque somos feitos suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. A salvação agora, ela veio pela graça, ou seja, todos pecam, não existe um homem que não pecou, a não ser Jesus, todos pecamos. E a Bíblia diz que o pecado, ele leva à morte, à condenação. O pecado leva a gente à morte. Então, o que acontece? Todos pecam. Como assim? Se todos pecam, e se o pecado leva a gente para a morte, para o inferno, o que acontece agora? Eu sou pecador, vocês que estão assistindo são pecadores, todos nós somos. E o pecado leva a gente para a morte. O que acontece? Acontece o seguinte, Jesus veio e morreu na cruz, e aquele que crer em Jesus e confessar isso, ele será salvo. O que crê em Jesus, o que viver para Jesus, ele será salvo, independente dele pecar ou não. Mesmo ele pecando, ele vai ser salvo. Basta ele crer em Jesus Cristo e também não querer o pecado. Ele tem que buscar, a pessoa pecando, mas ela tem que buscar viver, a ter uma mente semelhante a Jesus. Como é que eu vou ter uma mente semelhante a Jesus? Uma mente que vive a lei do amor, que ama a Deus sobre todas as coisas, que ama Jesus e que ama o próximo como a si mesmo. Aquele que tolera aquela pessoa chata, que perdoa aquela pessoa que nos ofendeu, aquele que faz caridade, que ajuda quem precisa, aquele que é paciente, que suporta, inclusive a si mesmo. Tem pessoas que não conseguem suportar nem a sua própria cara, se olha no espelho e não gosta de si próprio. Então, quando a gente vive na lei do amor, a gente está abandonando o pecado, porque a lei do amor é a lei do Espírito. A justiça de Deus agora, ela não vem mais pelas obras, ela vem pela graça. Basta eu crer em Jesus Cristo e eu vou ser salvo.